Nós vamos conversar hoje sobre algo que vai rasgar as suas ilusões ao meio. E sim, isso vai machucar você profundamente, mas você precisa dessa dor. A dor da verdade é o único antídoto para a doença da mentira na qual você vive mergulhado. Durante toda a sua vida, desde o momento em que você começou a entender o mundo, mentiram para você. Eles fizeram você acreditar, através de filmes, músicas e uma cultura adoecida, que esse desespero constante que você sente no peito é amor. Mas preste muita atenção, porque a partir de hoje você não poderá mais fingir que não sabe. O que você sente não é amor. O que você sente é puro e absoluto medo. É o medo paralisante de ficar sozinho no silêncio do seu próprio quarto. É o medo asfixiante de olhar para o espelho e não se achar suficiente para existir sem aplausos. É o pavor de não ser amado, de não ter alguém do seu lado que valide a sua presença, alguém que olhe para você e faça você sentir que tem algum valor neste mundo. Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, já dizia que a pior escravidão é aquela que o escravo não percebe que vive. E você é um escravo. Você acorrentou o seu próprio valor à opinião de terceiros. Na era moderna, isso se traduziu nessa necessidade patética de buscar validação em notificações de celular, em curtidas de Instagram, em mensagens de bom dia de uma mulher que, no fundo, você usa apenas como um curativo para a sua própria mediocridade. Você pode estar pensando agora que todo ser humano precisa de conexão e que é biológico buscar um parceiro. E eu te respondo com a frieza da realidade. Sim, conexão é natural, mas parasitismo emocional é uma doença. Uma conexão real exige dois seres humanos inteiros, não duas metades quebradas tentando sugar a energia vital uma da outra para não colapsar. Se você já sentiu esse vazio no peito que tenta preencher com outra pessoa, comente a palavra liberdade aqui embaixo agora para afirmar o seu compromisso inegociável de retomar o domínio da sua mente. Antes de aprofundarmos nessa ferida e eu te mostrar como arrancar essa dependência pela raiz, eu preciso te dar uma ferramenta prática. Se você quer aprender a dominar suas emoções de verdade e parar de ser refém da validação feminina, o e-book O Silêncio que Faz Ela. Respeitar você é o seu guia definitivo. É estoicismo aplicado, focado no autocontrole, na sua postura e no resgate da sua dignidade masculina. O link está fixado nos comentários. Agora, encare a verdade que vou te jogar na cara. Me diga a verdade olhando nos meus olhos, mesmo que seja através desta tela. O que aconteceria na sua vida se essa pessoa que você idolatra simplesmente desaparecesse amanhã? Se ela fosse embora, se ela bloqueasse o seu contato, se ela decidisse que não quer mais caminhar ao seu lado, você continuaria de pé, inteiro, focado no seu propósito? Ou você desmoronaria no chão frio como uma estrutura mal construída, uma casa sem fundações que só se mantinha erguida graças à presença de outra pessoa servindo de escora? Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um mestre da mente, nos alertou com clareza brutal. Ele disse que só existe um caminho para a felicidade, e esse caminho é parar de se preocupar com as coisas que estão além do poder da nossa vontade. A presença de outra pessoa na sua vida está totalmente fora do seu controle. Ela tem livre arbítrio, ela pode mudar de ideia, os sentimentos dela podem evaporar. E se você construiu a casa da sua paz interior, no terreno instável do sentimento alheio, você está fadado à ruína. Nós vemos isso todos os dias. Homens que perdem o emprego, abandonam a academia e destroem a própria rotina porque tomaram um pé na bunda ou porque a mensagem não foi respondida. Você pode tentar justificar dizendo que a dor da perda é inevitável. A dor é, mas o desmoronamento da sua identidade não.
O sofrimento prolongado é uma escolha que você faz quando se recusa a aceitar que não possui ninguém além de si mesmo. Preste atenção nos sinais físicos da sua fraqueza. Aquele nó asfixiante no seu estômago quando vocês brigam. Aquele tremor incontrolável nas suas mãos quando uma mensagem visualizada no WhatsApp fica 2 horas sem resposta. Aquela insônia maldita que te faz rolar na cama de madrugada, checando o tempo todo o celular para ver o último horário de conexão dela, criando cenários catastróficos na sua cabeça. Meu amigo, entenda isso de uma vez por todas. Isso não é amor. Isso é ansiedade severa disfarçada de afeto romântico. Isso é apego em sua forma mais tóxica. É dependência emocional rasteira. E o pior de tudo, a verdadeira tragédia da sua vida amorosa, é que você confunde essa doença com amor simplesmente porque ninguém, em nenhum momento da sua formação como homem, te ensinou a amar sem precisar. Ensinaram a você que o ciúme doentio é prova de paixão. Ensinaram que não conseguir dormir sem a pessoa é prova de almas gêmeas. Marco Aurélio, quando comandava o maior império do mundo sob constante ameaça, escrevia para si mesmo à luz de velas na sua tenda de campanha. Ele dizia para construir a sua cidadela interior, uma fortaleza inexpugnável onde nada externo poderia perturbar a sua paz. Você, em vez de construir uma cidadela, construiu uma barraca de papel que voa com o menor vento da indiferença alheia. Você pode alegar que é intensidade, que você ama demais, mas não se engane, você não ama demais, você precisa demais, e a necessidade é o oposto do amor. O amor é uma escolha feita na liberdade. A necessidade é uma corrente apertada no pescoço. Carl Jung, um dos maiores gênios da psicanálise e que investigou as profundezas da alma humana como poucos, disse de forma brutal e cirúrgica: o encontro de 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas se transformam. Mas olhe para a sua própria vida agora e seja honesto. Você não está se transformando para melhor. Você está se perdendo. Você está evaporando. Você está se moldando de forma patética à imagem e semelhança do outro, apenas para que ela não te deixe. Você está castrando as suas próprias vontades, abandonando os seus amigos, silenciando as suas opiniões e reduzindo o seu espaço no mundo. Você está se negando e se traindo todos os dias porque aterroriza a sua alma a ideia de que, se você for você mesmo, o outro pode não te escolher. E como você carrega a crença limitante e enraizada de que sem essa pessoa você não é absolutamente nada, você prefere viver como um eco do que ter uma voz própria. A aplicação moderna disso é devastadora. Vemos uma geração de homens pisando em ovos, pedindo desculpas por existirem, com medo de serem cancelados dentro do próprio relacionamento. Homens que não lideram, que não decidem, que apenas reagem ao humor da parceira. Você argumenta que isso é fazer concessões pelo bem do relacionamento. Eu te digo que concessão é quando 2 reis negociam fronteiras. O que você faz é se curvar como um camponês, implorando por não ser exilado. Você entregou a coroa da sua própria vida. Aqui está a verdade nua, crua e sangrenta que o seu ego frágil não quer ouvir. Não é amor o que você sente. É um vício puro e simples. Você está viciado no outro, exatamente da mesma forma que um drogado se vicia em uma substância química pesada. Você se agarra a essa pessoa porque ela te faz sentir algo que você, por pura incompetência emocional, não sabe como dar a si mesmo. Você usa a presença dela como uma injeção de dopamina barata para acalmar um vazio existencial tão escuro e profundo que você nem sequer tem a coragem de encarar de frente. Você foge de si mesmo e se esconde no outro. Sêneca descreveu perfeitamente a condição daqueles que fogem de si. Ele disse que não importa para onde você viaje,
os seus problemas vão com você. Da mesma forma, não importa com quem você se relacione, o seu vazio vai com você. Se você não aprender a preencher esse vazio sozinho, você transformará qualquer relacionamento em um centro de reabilitação. Você pode tentar se defender dizendo que ela te faz uma pessoa melhor, que ela te traz paz. Mas se a sua paz depende de um fator externo, não é paz, é apenas uma trégua temporária na sua guerra interna. Você sabe realmente o que é o apego. Vou dissecar isso para você. O apego é a ilusão mental esquizofrênica de que você precisa de alguém para continuar respirando e sobrevivendo. É aquele sussurro constante, internalizado e venenoso que te diz na calada da noite que sem ela a sua vida acaba. Mas você não morre. A biologia e a realidade te desmentem. Você enfrenta, você chora, você sangra emocionalmente, mas no dia seguinte o sol nasce de novo. E se você tiver um pingo de dignidade estoica correndo nas veias, você se reconstrói. Você transforma a dor em combustível de foguete, porque a ausência, o silêncio deixado pela partida de alguém, quando você tem a fibra moral e a coragem de olhar para ela com olhos de guerreiro, se torna a sua maior e mais severa professora. Epicteto nos ensina que as dificuldades são os pesos que mostram o verdadeiro tamanho do homem. O apego, no fim das contas, é o seu próprio medo projetado no mundo exterior. O amor de verdade, aquele que os homens fortes cultivam, é liberdade absoluta. O apego coloca algemas de chumbo nos seus pés. O amor real te dá asas e te expande. E enquanto você, na sua imaturidade insistente, não compreender essa diferença monumental, você vai continuar a vida inteira confundindo gaiolas douradas com abraços calorosos. Você vai continuar acreditando piamente nessa falácia de que amar é possuir, que amar é segurar com força, amarrar, garantir certezas. Você exige exclusividade, senhas de celular, relatórios de onde a pessoa esteve, como um carcereiro patético controlando um detento. Mas o amor verdadeiro e maduro não precisa de fechaduras. Ele não necessita de promessas eternas, feitas em momentos de euforia. Ele não precisa de garantias blindadas, porque ele sabe que a única garantia na vida é a mudança constante e a mortalidade. Marco Aurélio meditava diariamente sobre a impermanência de todas as coisas. O amor estoico é amar a pessoa hoje, entregar o seu melhor hoje, sabendo plenamente e aceitando em paz que amanhã ela pode partir, seja pela vontade dela, seja pelo destino cruel. Você objeta que não consegue viver com essa incerteza, que precisa de segurança para se entregar. Eu retruco que a verdadeira segurança não vem de trancar o outro no quarto. Vem da certeza inabalável de que mesmo que o pior aconteça e você fique só, você tem capacidade de sobra para lidar com o luto e continuar marchando em frente com a cabeça erguida. Se você entende a necessidade de soltar essas amarras de controle, deixe um comentário agora dizendo: eu solto o controle para fixar essa mudança na sua mente. Carl Jung entendeu esse mecanismo sombrio como ninguém. Ele sabia que o ser humano, por não aguentar a própria dor, projeta os seus vazios crônicos nos outros. Ele busca desesperadamente fora de si aquilo que, por preguiça ou medo, lhe falta do lado de dentro. E é exatamente por esse motivo que o apego doentio é tão terrivelmente comum na nossa era. Nós vivemos como zumbis andando por aí com feridas emocionais escancaradas, sangrando por toda a parte, tentando estancar o sangramento usando a pele de outra pessoa como curativo. Nós nos tornamos verdadeiros vampiros emocionais. Sugamos a energia vital da mulher que está ao nosso lado, nos alimentando da presença dela, da atenção dela, do cuidado dela, única e exclusivamente para evitar a tarefa árdua de olhar para o espelho e lidar com a nossa própria insuficiência. A modernidade facilitou isso.
Os aplicativos de namoro são como bancos de sangue para vampiros emocionais, onde você desliza a tela buscando a próxima vítima para sugar validação rápida. O argumento covarde é dizer que todos carregam traumas e precisamos de ajuda mútua. A realidade estoica é que é seu dever como homem limpar a própria casa antes de convidar alguém para entrar. Você não tem o direito de usar o afeto alheio como terapia para os seus traumas de infância não resolvidos, mas inevitavelmente existe um ponto de virada na jornada de todo homem. Um momento brutal onde você bate com a cara no fundo do poço. Aquele instante denso em que você finalmente percebe que o suposto amor que você achava que tinha, aquele apego todo pelo qual você sacrificou sua paz, não está te salvando de nada. Pelo contrário, ele está amarrando pedras nos seus pés e te afundando cada vez mais rápido no abismo da depressão e da ansiedade. E é exatamente no fundo desse poço escuro e úmido que começa o verdadeiro processo de desapego. E preste muita atenção na diferença fundamental aqui. Eu não estou falando de desapego como uma renúncia fria e cínica, de se tornar um homem de gelo, amargurado, que odeia mulheres e se desconecta emocionalmente do mundo. Isso é apenas o outro lado da mesma moeda da fraqueza. Eu estou falando do desapego como o mais profundo, poderoso e revolucionário ato de amor próprio que um homem pode realizar. Sêneca ensinava que a mente forte e bem ordenada é o bem mais precioso do homem. Desapegar é reconquistar o território da sua própria mente, expulsando os invasores que você mesmo deixou entrar. Desapegar, na visão de um estoico cru, não é deixar de amar. É elevar o jogo e começar a amar sem carregar correntes enferrujadas nas mãos. É ter a coragem absurda de soltar o medo visceral da perda. É entender até o osso que o amor autêntico, aquele que não é movido pela neurose, não exige permanência forçada. Ele não exige sacrifícios humilhantes que destroem a sua essência como homem. O amor autêntico e inabalável não pede que você se diminua para caber no mundo de outra pessoa. Ele convida você a ser mais você, não menos. Ele te impulsiona a crescer como um carvalho resistente, não a encolher como uma flor murcha. Ele te dá o espaço e a força para voar alto nos seus propósitos, e não para ficar estagnado no mesmo lugar medíocre. Você pode resistir a essa ideia, achando que o desapego vai afastar a pessoa amada. A grande ironia da psicologia humana é que a dependência afasta, sufoca e gera repulsa. O desapego, a postura do homem centrado no próprio eixo que não implora por atenção, é exatamente o que gera o verdadeiro respeito e atração genuína. O desapego é uma revolução interna violenta. É olhar bem fundo nos olhos do seu próprio medo da rejeição e dizer com a voz firme que ele não manda mais aqui. Você perdeu o trono. É caminhar até a beira do vazio existencial, olhar para a escuridão absoluta lá embaixo e não tremer as pernas. É compreender, no âmago da sua alma, que você não precisa de absolutamente ninguém para se sentir completo, porque você já nasceu inteiro. O universo te fez completo, mesmo que a sociedade de consumo e as músicas de rádio te digam o contrário. Você já é tudo o que precisa ser, mesmo que você ainda não saiba disso. Mesmo que, com a sua mente nebulosa pela ansiedade, você ainda ache difícil de enxergar. Epicteto nos lembra de focar no que é nosso, e a sua inteireza é sua. E sim, não vou mentir para você com positividade tóxica. Vai doer para caramba. O processo prático de abrir as mãos e deixar ir dói como se estivessem arrancando a pele de uma parte da sua própria alma. Dói porque você viveu tanto tempo se auto-enganando, acreditando piamente que a outra pessoa era tão indispensável quanto o oxigênio, que você simplesmente esqueceu como é colocar um pé na frente do outro e caminhar sozinho. Mas acredite em mim,
Acredite na força dos gigantes que vieram antes de nós. É possível. É totalmente possível forjar essa independência. E quando você finalmente atinge esse estágio, quando você atravessa o inferno e verdadeiramente se liberta das correntes da dependência, tudo ao seu redor sofre uma mutação. Não porque o mundo externo tenha mudado as suas leis, mas porque você trocou as lentes sujas pelas quais enxergava a realidade. Você não vê mais o mundo através do filtro escasso da falta e do desespero, mas através do foco límpido da plenitude e da abundância estoica. Desapegar não é fechar as portas de aço do coração como um covarde traumatizado. É abrir as portas escancaradamente, mas com a postura de um rei que não aceita condições rebaixadas. É amar sem a tremedeira do medo da perda. É ter a capacidade homérica de olhar nos olhos de alguém e dizer que ama e escolhe a pessoa, mas que não precisa dela para ser feliz no seu dia a dia. A sua felicidade é forjada por você. E isso, embora para a mente adestrada pela carência soe contraditório e frio, é o maior ato de amor real que você pode oferecer ao mundo. Porque a partir desse exato momento, você passa a amar sem colocar pressão nos ombros do outro, sem usar táticas baixas de manipulação passivo-agressiva e sem expectativas frustrantes. Você simplesmente e verdadeiramente ama. Nós voltamos a Jung, que falou exaustivamente sobre o processo de individuação. Essa não é uma palavra bonita para se colocar em um livro. É o caminho sangrento de autodescoberta no qual você finalmente integra todas as suas partes, inclusive as mais feias e sombrias. Você se conhece até os ossos. Você se torna um só consigo mesmo, uma rocha inteira e não um monte de cascalho espalhado. E é única e exclusivamente a partir desse lugar de solidez absoluta que você pode se relacionar com outra pessoa sem se perder no caminho. É dessa fortaleza que você pode compartilhar a sua vida sem precisar sugar a vida alheia. Você pode amar sem depender, pura e simplesmente porque você não é mais um recipiente vazio, clamando para ser preenchido. Você não está mais quebrado, catando os próprios cacos no chão para entregar na mão de uma mulher e pedir que ela conserte. Você não está mais procurando ansiosamente alguém que seja a sua tampa da panela. Você se tornou a panela inteira. Você está fazendo a escolha consciente de compartilhar com alguém a grandeza do que você já é, e não a miséria do que lhe falta. O homem fraco objeta que esse nível de autossuficiência beira a arrogância. Eu respondo que a arrogância é esperar que o mundo resolva os seus problemas internos. A autossuficiência é assumir a responsabilidade total pela sua biografia, o que exige humildade e trabalho duro. Mas atingir esse patamar de excelência mental requer uma quantidade de coragem que a maioria dos homens modernos não possui. Porque o apego, por mais que te faça sofrer como um cão abandonado, é extremamente confortável. Ele é quentinho, ele é doloroso, mas é um sofrimento que você já conhece de cor e salteado. É o ciclo familiar do drama, da briga, da reconciliação, da ansiedade e do alívio momentâneo. O desapego, por outro lado, te pega pelo colarinho e te atira sem dó no meio do abismo do desconhecido. Ele te obriga a parar de olhar para a vida da sua parceira e começar a olhar para dentro, enfrentando de frente a si mesmo. Ele tira as suas distrações e te deixa sozinho, num quarto escuro, apenas com as suas sombras e os seus demônios internos. E é exatamente nesse limiar assustador que a esmagadora maioria recua e para, porque o homem fraco prefere a segurança sufocante de uma prisão conhecida e previsível do que enfrentar a vertigem e o vazio que acompanham a verdadeira liberdade existencial. Sêneca advertiu que o conforto excessivo é a ruína do caráter. O conforto emocional do apego está apodrecendo a sua espinha dorsal.
mas você tem a mínima ideia do que te aguarda do outro lado desse abismo aterrador se você tiver a fibra de cruzar. A paz. Uma paz monumental, inquebrável, silenciosa. Uma paz estoica que não depende do humor de absolutamente ninguém. Uma estabilidade estrutural que não sofre abalos sísmicos com ausências, mensagens ignoradas ou partidas inesperadas. Um amor poderoso que nasce como uma nascente inesgotável dentro de você e se projeta forte para o mundo exterior, e não o caminho inverso de mendigar amor de fora para tentar se preencher. E quando você pisa nesse solo firme, você tem uma epifania. Você compreende com uma clareza que chega a doer os olhos que deixar ir não é perder uma batalha. Soltar as amarras não é derrota. É recuperar o território perdido. É recuperar o controle da sua própria máquina mental. É reconstruir os seus pilares destruídos pela carência. É reconectar-se violentamente com o seu próprio poder interno, com a sua essência mais bruta, com o seu verdadeiro eu que estava soterrado sob camadas e camadas de validação externa. Grave isto na sua mente como se estivesse tatuando a ferro e fogo. O verdadeiro amor não machuca o seu caráter. Ele não te enche de angústia. Ele não te manipula com joguinhos mentais passivo-agressivos. Ele não exige, em hipótese alguma, que você renuncie a si mesmo, aos seus valores e aos seus propósitos para conseguir mantê-lo vivo. O teste ácido é simples e letal. Se a relação te machuca constantemente, se ela te faz sentir pequeno, encolhido e pisando em ovos, se ela te rouba a paz de espírito e o foco no seu trabalho, meu amigo, entenda, isso não é amor, isso é apego doentio. E esse vínculo apodrecido, por mais que a sociedade o disfarce e o embeleze com romance, buquês de flores e promessas apaixonadas, é uma prisão emocional de segurança máxima. O argumento contemporâneo é que todo relacionamento exige trabalho e dá dor de cabeça. O trabalho no relacionamento saudável é construir algo junto. O trabalho no apego tóxico é tentar desesperadamente não ser destruído pelo outro. São coisas diametralmente opostas. Você quer ter a capacidade de amar de verdade, como um homem centrado e de alto valor. Então comece aprendendo a estar sozinho, sem querer arrancar os próprios cabelos. Aprenda a abraçar a sua solidão de domingo à tarde. Sente-se em silêncio e conheça os seus cantos mais sombrios, as suas inseguranças infantis que você esconde do mundo. Aprenda a sustentar o próprio peso quando tudo ao seu redor desmoronar e ninguém vier te socorrer. Pare de depender pateticamente do reflexo, da validação nos olhos de outra pessoa, para conseguir enxergar quem você é. Somente quando você forjar essa independência estoica, você poderá olhar alguém diretamente nos olhos com a calma de um monge e a força de um guerreiro e dizer que escolhe a pessoa, mas que não precisa dela. E essa frase, dita com convicção real, é brutal e transformadora. Porque a esmagadora maioria das pessoas no mundo de hoje não ama. Elas apenas se agarram. Elas se penduram desesperadamente no pescoço de outro ser humano para não terem que enfrentar o terror de encarar a si mesmas. Elas fazem isso para não sentir a vertigem sufocante da própria falta de amor próprio. E por causa dessa covardia primordial, elas vivem amarradas, dependentes, cronicamente quebradas, passando a vida inteira confundindo dor com amor, drama com autenticidade e dependência escrava com paixão fulminante. Mas existe um outro caminho disponível para você hoje. Um caminho muito mais difícil, árido e espinhoso, sim, não vou te enganar, mas é o único caminho verdadeiro. É a trilha do desapego consciente. É a subida íngreme montanha acima da liberdade emocional absoluta. A jornada que te conduzirá ao patamar de poder amar a partir da sua abundância, do seu transbordar
e nunca mais a partir da sua falta e da sua mendicância. Para iniciar essa subida, você tem que olhar para dentro com uma honestidade que rasga a alma. Pergunte a si mesmo, sem tentar se defender: por que soltar o controle me dói de forma tão aguda? Que pedaço da minha identidade eu falsamente acredito que morre se a outra pessoa pegar a porta e for embora? Qual é o buraco na minha alma que eu estou tentando tapar com o corpo dela? E é exatamente aí, bem no fundo dessa resposta que você tem medo de dar, que reside a raiz venenosa do seu apego. E o que você faz com ela? Você a arranca, não com raiva explosiva contra a mulher, não culpando o mundo ou o parceiro pelos seus traumas, porque transferir a culpa é a atitude suprema do covarde. Você arranca com a compaixão estoica, com amor próprio, com a paciência infinita de um cirurgião, operando a si mesmo a sangue frio. Porque a grande virada de chave não é aprender a odiar ou desprezar o outro para conseguir se afastar. É aprender a se amar e se respeitar a um ponto tão elevado e intransponível que você simplesmente não consegue mais tolerar depender de ninguém para sentir que a sua vida tem significado e valor. E isso, embora machuque a sua carência inicial como fogo na pele, é a forma mais pura, elevada e invencível de amor e respeito próprio que pode existir neste universo. Lembre-se disto e não deixe o barulho do mundo apagar essa verdade. O amor não tem absolutamente nada a ver com posse. Posse é para objetos inanimados. O amor é presença livre. É a companhia que fica voluntariamente, mesmo com a porta aberta. É uma dança lado a lado, não uma corrente de ferro atando dois prisioneiros num porão escuro. O critério estoico é absoluto. Se você, em algum momento, precisa usar força, joguinhos, controle passivo-agressivo ou chantagem para reter alguém ao seu lado, isso não é amor de maneira nenhuma. Isso é o seu medo da solidão agindo como um tirano. E o medo nunca, em toda a história da humanidade, construiu um império duradouro. O medo só corrói, paralisa e destrói. Marco Aurélio nos alerta constantemente contra agir movido pelo medo, pois ele cega a razão. Então, deixe ir. Abra as mãos e solte. Solte com a dignidade de um imperador. Solte com integridade. Solte com a plena consciência racional de que deixar ir quem quer partir ou soltar quem não te valoriza não é perder o jogo. É dar checkmate no seu ego e escolher a si mesmo. E quando você faz esse movimento de mestre, quando você finalmente escolhe a si próprio, quando você abraça as próprias sombras, quando você cessa a busca frenética e externa por aquilo que você já carrega dormente dentro do seu próprio peito, o seu mundo inteiro sofre uma metamorfose tectônica. Tudo muda porque você, a partir desse instante, nunca mais será visto implorando por afeto. Você nunca mais vai estender a mão, aceitando as migalhas de atenção que alguém decide te jogar quando não tem nada melhor para fazer. Você nunca mais vai se agarrar às calças de alguém que não tem estrutura emocional ou caráter para te sustentar ao lado. Você, em hipótese alguma, voltará a perder a sua própria identidade no labirinto das emoções e exigências do outro. Agora, você tem a si mesmo. Você reconquistou o castelo da sua mente. E acredite no que eu digo com toda a frieza e firmeza da sabedoria antiga, ter a si mesmo e o domínio pleno das suas faculdades mentais é a coisa mais absurdamente poderosa, letal e inabalável que você pode conquistar na breve passagem por esta terra. O desapego não tem relação alguma com frieza ou crueldade. Ele é o cume da maturidade emocional de um homem. É o estado de alerta e consciência elevados. É internalizar a lei universal da impermanência, sabendo com tranquilidade estoica que tudo o que chega na sua vida, seja dinheiro, status ou pessoas, pode fazer as malas e ir embora amanhã. E ainda assim, você continuará de pé, em paz inabalável, focado no seu propósito. É compreender
no tecido mais profundo do seu cérebro, que a sua verdadeira segurança e proteção não residem no corpo ou na presença constante de outra pessoa. A muralha que te protege reside única e exclusivamente em você, no seu trabalho, na sua disciplina, na sua honra e na sua resiliência. E apenas a partir dessa segurança granítica, alicerçada na sua própria fortaleza interna, você se torna capaz de amar sem o pavor constante da perda. Você pode abrir o seu peito sem exigir garantias neuróticas de retorno. Você pode compartilhar os seus dias sem jamais perder o eixo da sua própria vida. Você alcança esse nível porque não está mais vagando por aí, com o pires na mão, procurando desesperadamente por um salvador que venha completar a sua vida fraturada. Você está fazendo a escolha deliberada, como um ser humano maduro, de compartilhar a plenitude que você mesmo construiu. Esta é a mensagem. Ela é brutal. Absolutamente sim. Ela rasga as mentiras românticas. Sem dúvida. Ela é dolorosa de engolir quando você está afundado na carência, como vidro moído. Mas ela é tão necessária quanto o oxigênio. Porque enquanto você continuar justificando e chamando a sua necessidade crônica de aprovação e o seu medo infantil do abandono pelo nome sagrado de amor, você permanecerá encurralado na mesma armadilha mental. Você continuará sofrendo como um condenado, repetindo exaustivamente os mesmos padrões destrutivos que sugam a sua energia, drenam o seu tempo produtivo e aniquilam o seu valor como homem no mercado da vida. Chegou a hora do despertador tocar alto na sua orelha. É hora de acordar desse transe coletivo. É hora de ter coragem para olhar o seu apego doentio diretamente nos olhos e dizer em alto e bom som que você não é mais escravo de ninguém. Eu não preciso mais de você ditando as minhas reações. É hora de calçar as botas e começar a marchar em direção ao único amor real que existe. O amor estoico, que não algema, que não faz exigências descabidas, que não consome a sua paz de espírito. Um amor que acompanha o seu crescimento, que liberta, que constrói pontes e não muros. E grave bem isto. Esse processo transcendental começa irremediavelmente com você. Não é responsabilidade do outro mudar. É responsabilidade sua construir o pilar dentro de você. Porque quando você estabelece a ordem interna, quando você alinha a mente com as virtudes, todo o caos externo se torna irrelevante e as coisas simplesmente se encaixam no lugar correto. Tudo se alinha em prol do seu propósito. E somente então, meu amigo, sim, você pode dizer que sabe amar como um homem de verdade. E agora, eu quero que você pare tudo o que está fazendo e reflita sobre algo ainda mais perturbador. E se o apego emocional não apenas distorcer a sua ideia romantizada do que é o amor, mas distorcer completa e irrecuperavelmente quem você é na sua essência? Porque aqui vem uma verdade desconfortável que vai rasgar as suas defesas emocionais. Quando você se apega doentia e desesperadamente a alguém, você começa, de forma inconsciente e patética, a se moldar para caber nas expectativas que você mesmo imaginou que a outra pessoa tem. Você simplesmente deixa de ser o homem que era para se transformar naquilo que você acha que a mulher necessita que você seja. Você se torna uma versão editada, censurada e castrada de si mesmo. E sabe o que é mais trágico e cruel em tudo isso? Na esmagadora maioria das vezes, a outra pessoa nem sequer te pediu para mudar de atitude. Você fez isso inteiramente sozinho, movido pelo medo puro. Você agiu por aquele impulso inconsciente e covarde que sussurra no seu ouvido na calada da noite que, se você não se adaptar e não for um garoto submisso, você será sumariamente abandonado no frio. Sêneca dizia que muitas vezes nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade fria. Você cria um tribunal imaginário na sua mente onde a sua parceira é o juiz absoluto. E você é o réu de cabeça baixa, implorando por clemência.
mudando e amputando a sua própria personalidade para evitar uma sentença de abandono que só existe dentro da sua própria cabeça. E é exatamente aqui que nós mergulhamos num campo de batalha profundamente junguiano. Nós entramos no território sombrio e pantanoso da sua sombra. Aquela parte reprimida, obscura e instintiva de você mesmo que você não mostra ao mundo, que você esconde debaixo do tapete a todo custo, que você ignora por medo de não ser aceito, mas que continua viva, pulsando e governando todas as suas atitudes nocivas nos bastidores. Quando a dependência emocional entra no jogo e domina a sua mente, você começa a construir relacionamentos inteiros a partir da máscara, a partir de um personagem fabricado e plastificado. Você passa a mostrar na vitrine apenas a superfície brilhante que você acredita que a outra pessoa vai aprovar incondicionalmente, e tranca num cofre as suas feridas, os seus desejos masculinos reais, a sua agressividade natural construtiva e a sua autenticidade. E ainda que você tente argumentar mentindo para si mesmo que essa falsidade é apenas para evitar brigas e manter a pessoa ao seu lado, a verdade silenciosa é que isso te desintegra por dentro, molécula por molécula. A dependência emocional não apenas te amarra ao outro com uma coleira invisível, ela te distancia quilômetros, oceanos inteiros de quem você realmente é como homem. Você perde completamente o seu centro de gravidade. Você apaga com uma borracha onde estão as linhas de defesa dos seus próprios limites inegociáveis. Você para de ouvir a sua intuição e o seu instinto e começa a viver e a modular a sua existência exclusivamente de acordo com o termômetro do outro. Se ela está de bom humor, você acha que tem permissão para respirar aliviado. Se ela se afasta 1 milímetro ou esfria o tom das mensagens, você desmorona num ataque de ansiedade e autoquestionamento. Você se transforma lentamente num mero reflexo na parede. Você deixa de ser um indivíduo e passa a ser apenas um eco oco das flutuações e caprichos das emoções alheias. Epicteto nos adverte que se você tentar ser alguém que não é, não só falhará e será infeliz em sua verdadeira vocação, mas também se tornará patético e ridículo naquilo que imita. Se você já sentiu que perdeu a própria identidade num relacionamento e agiu feito um cão adestrado, comente a palavra identidade aqui embaixo, agora mesmo, para romper esse feitiço ilusório de uma vez por todas. O que acontece de fato quando você se submete a assumir o papel humilhante de ser apenas esse eco obediente? Você se esvazia de poder vital. Você passa a conviver numa base diária com um nível de ansiedade crônica e corrosiva, só que o mundo doente chama essa neurose de amor intenso. Pura e simplesmente, cada mínima decisão tomada, cada palavra solta no ar, cada silêncio prolongado ou olhar indiferente da sua parceira se transforma num teste mortal, numa ameaça de nível máximo à sua frágil sensação de estar vivo. Tudo isso acontece porque a fundação da sua estabilidade emocional não depende mais do seu caráter forjado na rotina pesada e no seu foco, mas foi entregue levianamente nas mãos e no humor instável de um terceiro. E isso é estupidamente perigoso. É como entregar o detonador nuclear do seu cérebro para alguém que você mal conhece. Porque preste muita atenção nisto. Ninguém, em hipótese alguma na história humana, tem a obrigação moral ou a capacidade física de sustentar a coluna vertebral do seu mundo interior. Marco Aurélio repetiu para si mesmo inúmeras vezes, diante do caos de comandar impérios, que a nossa mente deve ser um refúgio e uma trincheira absolutamente impenetrável. Se você acha bonito e poético esperar que uma mulher seja a viga mestre que sustenta o teto desabando da sua sanidade mental, esteja preparado para morrer esmagado sob os escombros
quando ela inevitavelmente cansar de carregar as suas fraquezas nas costas e sair caminhando pela porta da frente. E é neste ponto crítico que nós dissecamos o aparecimento sorrateiro da neurose relacional. Esse é um conceito pesado, pouco discutido, porque a sua verdade profunda ofende o homem moderno fragilizado, mas que é visceral e destrutivo. É aquele estado deplorável em que os seus vínculos românticos se tornam palcos de um sofrimento previsível, cíclico e histérico. E você recria esse inferno na Terra e repete os mesmos erros dia após dia, sem sequer acender uma luz na sua cabeça e perceber o ciclo, justamente porque o padrão doentio já está gravado a ferro no tecido mais fundo do seu subconsciente. Carl Jung decifrou e previu esse código de destruição perfeitamente quando afirmou categoricamente que até que você pegue na marreta e torne o seu subconsciente consciente, ele vai dirigir todas as peças da sua vida no escuro. E você, na sua imensa ignorância e vitimismo, vai chamar isso de um destino cruel. E por causa dessa crença num falso destino, você repete de forma trágica exatamente o mesmo tipo de relacionamento castrador e fracassado de novo e de novo. Os rostos das parceiras mudam, os bairros mudam, as idades são outras, mas a história de manipulação e rastejo emocional é rigorosamente e sempre a mesma. São relações onde você acredita cegamente que ama, mas age inteiramente motivado e acionado pelo gatilho da extrema escassez e da carência aguda. Onde você se põe na cruz e se sacrifica no altar nojento da validação só para tentar comprar migalhas de afeto com boa vontade. Onde o pavor absoluto de sobrar num fim de semana e ficar sozinho num quarto vazio é o único e autêntico motor que empurra o carro da relação adiante. Mas fique em alerta máximo, porque ainda existe um mecanismo de sabotagem mais sombrio e corrosivo agindo silenciosamente contra o seu caráter neste exato momento. A idealização passional. Aquela distorção cognitiva doente que você forja nas nuvens quando eleva a outra pessoa e a assenta em um pedestal intocável feito de ouro reluzente. No instante em que você comete o erro estratégico de fazer isso, os seus olhos deixam de enxergar a mulher real e imperfeita de carne e osso. Você não está mais lidando com o ser humano falho, com as manias irritantes, os defeitos e os traumas que todos nós carregamos. Você passa a venerar uma projeção imaculada, uma miragem que o seu cérebro mendigo e sedento por heróis e salvação produziu do nada e colou na imagem dela. E quanto mais alto, divino e puro for o local em que você a venera nesse altar imaginário, mais insignificante, patético, sujo e miserável, você vai se sentir ali no chão aos pés dessa estátua de barro. E é na criação dessa assimetria que todo o pilar moral de qualquer relação humana esfarela até virar pó. Porque o amor duradouro exige um mínimo de igualdade de caráter e balanço de forças de quem convive na mesma trincheira. Quando você amassa o próprio peito para minimizar o seu tamanho e rasteja de joelhos, feito um súdito em busca de um simples carinho, o vínculo desaba do status de parceria amorosa de gigantes e passa a ser apenas e simplesmente a submissão e a servidão voluntária de um vassalo emocional aos pés da dona. Sendo assim, qual é a porta de saída verdadeira? A rota de fuga concreta das grades desse cativeiro invisível. A bússola desse mapa aponta invariavelmente apenas para uma única e intransponível direção, para dentro. A saída é rumo ao desconforto extremo da sua alma. É cruzar os braços, respirar fundo e caminhar firme para aquele canto sujo, empoeirado e silencioso do seu ser, o lugar de onde você sempre correu, onde a sua solidão não interpretada e incompreendida espreita na escuridão, aguardando a sua coragem de olhar para ela.
Porque se você chegar à idade adulta sem ter a casca grossa e a blindagem mental, capaz de ficar sozinho num cômodo, ouvindo apenas a própria respiração por horas seguidas, sem quebrar em desespero e enlouquecer com os próprios pensamentos, preste bem atenção, porque a sentença já está dada. Você vai gastar o restante dos seus dias úteis na Terra perambulando e mendigando em bares e aplicativos escuros, implorando que alguma outra alma perturbada venha fazer o trabalho sujo de limpar os seus armários de traumas no seu lugar. E o agravante disso não é só ficar correndo atrás dos outros num jogo humilhante. A verdadeira catástrofe surge quando você encarna o carrasco e passa a exigir como um tirano cobrador de impostos que a outra pessoa faça essa salvação por você. De um homem dócil, você se converte subitamente no pacote completo do perdedor. Reclamão, ciumento doente, xerife de senhas, controlador dos passos alheios, sufocador sem freio, um espelho de insegurança frágil ambulante disfarçado de protetor cuidadoso. E saiba reconhecer que isso não emerge do fato de que as suas intenções eram ser um carrasco desumano. É apenas a manifestação inevitável da fraqueza sistêmica e ferida latente de um homem quebrado. Um garoto mutilado pelas engrenagens do medo desde a juventude, usando a ideia de um relacionamento como se fosse esparadrapo sujo para camuflar um osso exposto. Enquanto a dura exigência do universo estoico é que você se sente na maca e conduza sobre si mesmo uma cirurgia letal e cirúrgica, com o peito aberto na frieza do corte, para tirar a causa real da sua dor à luz sem anestesia. Jung dedicou tempo imenso no mergulho às profundezas das masmorras instintivas, da necessidade da reintegração da ânima e do ânimos, a junção alquímica e inadiável dos espectros, qualidades essenciais que cada psique transporta de origens e potências tanto sombrias quanto iluminadas de tudo. A lei das compensações age punindo severamente no plano do abandono externo tudo aquilo que na parte de dentro não sofreu o reconhecimento e o alinhamento da coragem e das posturas sólidas. Nós varremos desesperadamente os escombros da parte de fora para recolher os remendos na rua, sem valor das coisas que somos covardes de bater de frente e buscar no centro nojento do porão da nossa mente esquecida e vazia. A peregrinação desordenada do caçador sem olhos no exterior infalivelmente empurra a vida para as emboscadas de quem cai direto de cabeça nos cipós afiados da prisão, da dependência extrema de uma voz no fone. Mas acompanhe a manobra suprema dos que forjam caráter em chamas. Quando a decisão vira o tabuleiro e a enxada pesada bate e começa a escavar no árduo dever mental do suor estoico, enxergando finalmente o próprio potencial forjado com rocha capaz de funcionar autônomo. O momento glorioso onde o cérebro atesta sem pedir que alguém bata o carimbo, se declarando inteiro, focado na disciplina absoluta que ignora se os ventos estão solares, ou revoltos ignorando e abafando e rejeitando os bajuladores, em volta das migalhas oferecidas nas promessas ocas de salvação. A mágica cessa, e quem assenta fundações firmes, ali sim desponta, porque você corta correntes. Você vai olhar para os contatos amorosos e para o afeto que for emanado de si, construído em cima dos moldes de puro desejo limpo de estar no jogo, e jamais amparado no gancho rastejante onde escravos procuram refúgio de medos pavorosos na pele feminina, pedindo acolhimento porque não sabem segurar uma lança sozinhos frente às pedradas da tempestade de poeira diária existencial. E as escolhas feitas no fronte da consciência blindada, que são forjadas com o suor, onde você expulsa quem chupa e se aproveita e sustenta no peito blindado, a recusa em manter mendigos à mesa, a forma original, inquebrável de uma atitude relacional, eleva os níveis aos céus sem volta,
A carência é assassinada pelo transbordar incessante do que sobrou após os testes da individualidade provada nas fogueiras noturnas. Sem a urgência asfixiante e com as rédeas nas mãos, onde o cavalheiro conduz sem frear na loucura, dependente num deserto, o cenário vira poder absoluto de expansão e elevação brutal, de onde o pilar forjado ereto se destaca na planície. Ninguém mais tem a pressão inútil nas costas na tarefa pesada de fazer salvamento heróico de meninos no mar se afogando de dor. No campo do afeto, só sobra a prospecção da caminhada lado a lado da mulher, dividindo e sendo fortaleza nas linhas perigosas na fronteira juntos. Retenção é a atitude do miserável segurando poeira porque não sabe construir castelos nas dunas. Proposição real do rei só emerge com o olhar de abundância incondicional no império, não exigindo moedas. O banquete é entregue, porque quem não desmorona e nem vacila faminto pelas bordas, não ataca sobras atiradas por dó na porta da frente das mulheres. E onde fome não bate as algemas, perdem o cadeado de fato, sendo destroçadas pelas atitudes base de ferro inquebrantável. A dureza imutável do sistema todo reside num preço inegociável contido no ingresso. Atravessar é a prova de fogo no deserto escaldante da forja estoica, no puro desapego. Entenda que não é feriado na areia. Trata-se da incursão militar, no vazio inóspito, silencioso, num abandono fétido, na estepe varrida por vento frio, onde você tem de andar amarrado aos próprios limites esgotados, encarando nos poços lamacentos, unicamente reflexos, onde todo fracasso e carência e fraqueza de caráter espelham e refletem os monstros da negligência que mantiveram você frouxo, sem forças por décadas implorando. É nesse poço frio e isolado, onde não existe nenhum advogado para culpar terceiros. Não há tribunal para cobrar falhas alheias, não tem choro com mãe sobre injustiças inventadas, sobre crueldade da ex ou dos defeitos infindáveis do mundo cruel, injustiçado da modernidade. O embate ali ocorre entre espadas, cortando fundo contra si, num exercício mortal da honestidade absoluta, rasgando peles escamadas e decrépitas batendo na ferida real, afirmando violentamente. Isto foi invenção covarde, porque era desespero. Covardia, fuga esmolada de lidar na raiz, com meu pavor humilhante em ser a ovelha abandonada. Eu encobri minha covardia sob as asas da intensidade patológica. A admissão deste crime interior de se vender por proteção é como mergulhar ferimentos abertos do estômago na água do mar, com sal grosso de pedra esmagada. Mas no mesmo bater do chicote, o estalar arrebenta a porta do calabouço psíquico e te destranca de forma que é irreversível. Vergonha não. Se ver transformando após tomar contato em níveis com essa dimensão real escancarada. A ilusão de ótica some sumariamente e o disfarce rasga em fatias, e você não conseguirá baixar as exigências altas da alma forjada, nem numa aposta de louco na escuridão cega, de novo, se submetendo por conveniência na gaiola da mediocridade, em relacionamentos sem nenhum futuro honrado para forjar paz e aliança real, perante a falta de clareza mútua que antes você aturava, quieto sob pisões esmagadores da falta, de decência de quem destratava suas leis fundamentais mentais. Sacrifícios tolos, na fogueira de queimar propósitos da vida, só para angariar um dia a mais, grudado na roupa de alguém sumindo debaixo do salto, por covardia de suportar a ausência da luz acesa, é limado cirurgicamente da sua programação biológica, pois os seus olhos foram cortados do sono estúpido para a vigília dos predadores inabaláveis, imunes ao pavor de ficar expostos. E na execução tática dessa ordem imperiosa da retomada da mente, você invariavelmente, indiscutivelmente, deixará mortos feridos no traçado,
pois vínculos superficiais se soltam da corda puída de barcos sem âncoras na correnteza que vai destruir todas as ligações de dependentes mútuos atados pelo falso cordão do desespero rasgado. Cortar as pedras mortas na rota exige peito para recuperar pedaços perdidos e resgatar estandartes fundamentais pisoteados nos esgotos, recuperando o sangue e a alma no processo absoluto sagrado de ressurreição no poço. É aí, no limiar suado no fundo da caverna, que se faz o batismo do estoico. Não como um menino fingindo ter escudos nas emoções porque está chateado ou agindo sob falsas couraças, fingindo que não dói e não sangra se importando. A indiferença ensaiada e frieza imbecil simulada das ofensas com armaduras ocas é só dor contida de um quebrado chorão fingindo de rocha sendo fofo de dentro. A disciplina estoica atua como faca de cirurgia de fogo. A aceitação do controle absoluto das esferas sem se vitimizar, num desapego de poder de escolha máxima, se respeitar sem volta. Não ser refém inerte e conformista que atura patadas achando ser castigo da falta sorte, porque assumir as decisões empurra o machado no alvo final, onde dizer ao outro um te amo não anula as condições básicas inarredáveis do se a sua postura pisar meus trilhos de valor. Você vira uma ausência irrevogável ontem à noite, sem choro para sempre. E não recuar nem perante a pressão absurda do vazio temporal cobrando um passo na volta frouxa da negociação que rasteja. O mercado sujo, onde os leilões negociam as fatias do valor que sobra das suas essências, no desespero raso, por gotas e colheres enferrujadas, cheias de ração barata, de atenção, estagnou completamente quando se tem cravado o estandarte e não há abaixamento na linha perante esmolas. Tem um milagre silencioso na atitude feroz de sustentar essas balizas perante solidão ameaçadora, nas rupturas e quebras definitivas, cortando o peso inútil do balão na tempestade. A sua frequência cerebral na atmosfera dos ambientes ressona outra realidade, assustando mendigos sugadores de poças d'água, espantando moscas varejeiras, sugadoras fugindo sem direção, longe do homem enraizado em propósitos absolutos, no pilar da energia pura, íntegra sem carência, e de posturas fortes, intocadas emitidas de maneira pesada, no silêncio, na firmeza impenetrável que convoca para si, num alinhamento do espelho, conexões paritárias, no andar em linhas, onde não necessitam arrancar e extorquir emoções drenantes, nem buscar alívio num hospital psiquiátrico de relações frouxas nascidas para amparar fracos, fugindo do trabalho sujo consigo, e sim elos entre pares, na expansão forjada sob o império imbatível e inviolável, criado não das entranhas perfuradas rasgadas, num pedido rastejante cego no chão sujo, mas irradiando de esferas puramente completas inteiras, fortes inquebrantáveis das trincheiras internas, sem nenhum rastro de buracos expostos, mendigando salvação a ninguém alheio, não importa o tamanho da escuridão. E no âmago contido nessa elevação total, tem uma verdade fudida e sublime, correndo paralela simultaneamente nas trincheiras, abrindo os corações mais empedernidos da fraqueza, se arrebentando contra escudos forjados em bigornas pesadas, nas reações e evasões massivas dos que circundam, nas esferas, em órbita, de quem despertou, blindando pilares perante tempestade em terra. A grande revolta e revolução de multidões abandonando acampamentos covardes acontece de maneira visível, pois fracos cronicamente desestruturados, sugadores que controlam amarrados nas cordinhas invisíveis e podres dos reféns chorões nos jogos nojentos, na carência corrompida, não sabem de forma mínima como assimilar comportamentos soberanos forjados num indivíduo caminhando e liderando sozinho num faroeste,
imune e sem frestas, onde correntes manipuladoras derrapam da armadura sem deixar marcas, para cobrar juros de amor e dívidas irreais e ameaças de fim esvaziadas num riso na boca do canhão do homem inquebrável por dentro, nas tempestades de controle desfeito, na marra das manipulações perversas, ativas num mar de lama, que destrói almas de gado assustado, das hordas submissas modernas, se acovardando do barulho de vento pedindo e implorando clemência, porque não os larguem por nada debaixo das correntes emocionais rasas, num show nojento onde covardes acostumaram-se desde cedo, sendo máscaras asfixiantes em gargantas dos que achavam ser apenas carinho cuidadoso, disfarçando na falsidade possessiva do desespero de controle frágil e insensato, se agarrar para sufocar pulmões vitais na desculpa que cuidam. O fato dos fracos fugirem apavorados da sua estabilidade recém-montada na rocha é puramente natural, onde insetos não aturam clarões num ambiente desinfetado da toxicidade, pois vendo seu oxigênio extraído da própria respiração inabalável, sozinhos, sentindo-se sem utilidades das muletas na invalidez e descartados sumariamente sem que você solte ameaças, provam que sugadores batem em retiradas onde as dependências falham, sentindo desprezo de se perder o papel, e máscara vital, onde antes comandavam teatros sujos no escuro, no vitimismo barato diário, que não o sustenta mais do palco demolido por você impiedosamente em pedaços e reduzido ao zero absoluto dos pilares inegociáveis de respeito que ditaram a morte implacável do domínio disfarçado deles. E isso é puramente um alívio gigantesco, sem problema seu, se lhe dar de volta no centro inatingível das pressões patéticas, manipuladoras. Porque na jornada da mutação, forjada total e inexpugnável no traço do machado estoico blindado nas raízes fortes de conduta, na lida à grande obra e único dever do império inviolável, base está cravado para consigo num zelo impenetrável, forjando em vigília constante muralhas do desenvolvimento sagrado, do potencial, blindando atitudes nos pilares sem negociação, na lei da verdadeira mutação e conversão implacável e transformações pesadas, esmagando medos ao se tornar dono centralizado, cravado no leme cortante da própria honra de ser tudo o que precisa na terra. No embate parou rastejos indignos perante quem quer que seja, por sentimentos falsificados, esgotados, abraçando o caminho implacável a ser, você parou de choramingar, esmolas, parando em frente, espelhos, e encarou o monstro, abraçando o caos por força, blindando medos calados das fraquezas, na absorção tática estoica inquebrantável e imune nas quedas de isolamento, aprendendo na carne como forjar templos sagrados de disciplina diária, imune ao mundo, ensurdecido num ruído inútil das esferas alheias vazias, nas buscas tolas, porque no foco cravado descobriu no fundo de forma definitiva cortante que todas as opiniões, olhares esvaziados, opiniões de fora, nunca sustentaram a paz do seu ser, não dependendo das aprovações baratas passageiras rasas no mundo, pois no olhar pesado, honesto, impiedoso e honrado, sem mentiras da madrugada, você sabe onde pesa a coroa invisível do líder inabalável, num território onde frouxos não entram com medos pisando, calados sem plateia e câmeras na madrugada, sozinhos, enfrentando de pé, frente aos ventos, não recuando nenhum centímetro na trincheira sagrada interna sem fraquejar. A humanidade corrompida do nosso sistema fisiológico programado exige o aviso sincero, na realidade, sem panaceia motivacional barata, porque a verdade pura revela tropeços duros das quedas repentinas, recaídas das memórias velhas, reações químicas desesperadas, clamando por conforto, e doses vencidas nas ilusões nojentas, buscando abrigo em braços corrompidos, porque no subconsciente o condicionamento arde,
feito brasa, queimando os ossos, doendo e lutando, não sumindo milagrosamente apenas com frases nas paredes decorativas. Pois pavor oculto da solidão assustadora nos fantasmas antigos teima persistir implacável. Mas preste máxima e total atenção nisso, cada gota de sangue derramada na batalha, nas noites insones, toda a vez, maldita da tentação fraca no peito, querendo quebrar as próprias regras em que morda a língua, apertando os punhos, sentindo estilhaços na vontade covarde, segurando a onda na escolha maciça, intransponível, pesada, imutável e inegociável da paz, cravada, preferindo solidão gelada nas muralhas, blindadas do que a falsa e corrompida, e suja e pequena, e indigna, e asfixiante e destrutiva companhia rasteira, em relações fracassadas, adoecidas nas amarras sufocantes que moíam pilares. Você impiedosamente amassa amarretadas do ferro bruto, o antigo projeto corrompido, fracassado, abrindo e fundindo trilhas férreas de conduta, na força máxima, bruta e limpa das ações na disciplina, cortando do seu programa as humilhações, regravando o novo código, fonte irredutível na reprogramação definitiva com caneta de ouro. As fundações inabaladas no trono e na honra retomada inexpugnável das suas linhas reescritas sobre as atitudes de vitórias, não no orgulho frouxo, falso e inútil, mas do ser pleno de poder e integridade livre, desamarrado e desimpedido, focado puramente e indiscutivelmente alheio aos chamados dos mortos, mendigando sua presença forte na vida real do ser liberto da corrupção, num poder máximo da capacidade. E se essa forja blindada é desejo imperioso, então separe com fúria os pedaços recolhidos de meninos largados em pedidos rasos, clamando complementos na miséria, completando na marreta quente e incandescente das marteladas da autoedificação a própria casca forjada, terminando de empilhar pedras e cimento da própria estrutura antes da porta abrir, compartilhando com escolhas feitas num grau militar de excelência imune, onde voos partilhados sem retenções, onde chaves e coleiras perdem significado, pois correntes nojentas evaporam sumárias num laço genuíno firme onde amarras. Sumiram asas, cortam ar nos ventos independentes, voando agrupados lado a lado, unicamente e separadamente, mantendo a paz estática firme, onde verdadeiros gigantes andam soltos, alinhados, amparando presenças fortes, sem puxar, e destruir focos, não exigindo as restrições asfixiantes cobradas por fracos em esferas baixas, nas masmorras sufocadas, importando ali unicamente a integridade blindada, e se chegou vivo na marca do corte limite, batendo no peito nesse patamar, ouvindo as palavras do embate no choque frontal com as fraquezas escondidas no escudo do ego covarde, é porque lá nas masmorras mentais silenciadas, um traço minúsculo forjado sabia do aviso e despertou na agulhada, abrindo ferimentos numa facada violenta incisiva no escuro, sem sangrar, mas expondo o que chega na marra, não suportando as quebras no corpo, e o sufocamento infindável gritou por basta, não recuando dessa percepção violenta. E a voz não cala na mentira das desculpas covardes, dadas nas promessas mentirosas, num talvez, amanhã, ou não foi tão ruim. Essa mentira de vitimista e conformado acabou estilhaçada porque descemos a serra afiada nas matrizes adoecidas, rastreando origens enterradas num fosso. O apego cego, submisso, rasteiro, doentio atual na relação, não e friso incisivamente que as culpas nunca deitam no colo parceiros do presente, e sim nas raízes fracas instaladas na fundação primária da infância, que te forçou sob chantagem em dias iniciais distantes, onde você é ensinado no meio falso de forma doentia, de que amor incondicional na terra não existia,
tendo impostas cobranças pesadas, forçadas, que cobraram o preço doentio na devolução servil de utilidades caladas, do bom mocismo, em invisibilidade, sem causar desgostos ou irritações, silenciando o choro, calando e matando vontades e desejos, de manifestar no mundo quem na real você sentia, de onde brotou o erro de código fatal, nas crenças limitadoras das mentiras venenosas, de onde absorveu, engolindo as pressões fáceis da condicionalidade e dependência, aceitando que valia unicamente migalhas dadas nas permissões condicionadas de favores cumpridos. Esse era o gatilho maldito, encravado, gerando falência no banco de dados e no cerne, criando o adulto acovardado, ansioso, destrutivo, implorando amparo, suando frio, chorando pelas paredes hoje. Sombra nítida e doída refletida no exato e miserável menino sufocado, implorando esmolas do passado, não curado nos traumas. Se você reconhece essa armadilha suja, travada, engavetada, gritando em silêncio, hoje desça e marque origem, rasgando as frentes nos comentários, expondo para que a cura rasgue esse padrão no meio, na marra, rompendo ciclos doentios, para estancar essa sangria no peito, nas atitudes diárias, sem piedade. Na ferida latejante a constatação cai por terra e você engole que não há. Destruidor fora apontando dedos, culpando parceiros na fuga estúpida, covarde, porque você age como o robô engrenagem, repetidor cego do trauma original, escrito sem letras, sem nomes, nos medos calados das feridas de rejeições, a sombra e ferida no menino encolhido, e Jung, na visão não de romantismo raso, ou poesia infantil, fofa nas metáforas doentes, descreve que o espectro infantil não silenciado, nas quebras e travas, comanda engrenagens dominando volantes, cabines apertando botões de pânico, decidindo reações nas dores, paralisando defesas com atitudes imundas e submissas no choro, nas tolerâncias e rastejos, se sujeitando ao poço das torturas mentais infindáveis, calado, cego com fúria calada, agindo por puramente medo primitivo, cego no pavor cego para anestesiar nas repetições, o pesadelo inicial de ficar isolado, descartado de lado, ignorado, se contentando engolindo restos na terra rasteira, num apego cego, apenas com medo atávico do corte nojento da ruptura e abandono escuro. E se esse flanco esquerdo não fechar, não é sarado, combatendo e rasgando na guerra, a queda vai no degrau sujo e falho e doentio, nos piores tropeços onde se apega a espelhos na ilusão, onde as sombras caem no fosso escuro, se apaixonando perdidamente pela potência não gerada no outro, ignorando quem são, amando espantalhos, não o caráter exposto das ações frouxas de agora, de fato, e realidades vivas. Você enxerga miragens de anjos, projetando o preenchimento, não pelo que atua, mas da mentira fabricada e potencial. Caso mudem no futuro de onde se amarra, feito gado num toco, esperando dias claros, aguentando dores, agarrado cego num vício que amadureçam num dia claro e imaginário, quando pararem atos destrutivos e atitudes cortantes, nas ilusões onde você virou preso, refém voluntário, engavetado, cobrando moedas numa esperança na mentira eterna, num aprisionamento covarde diário, com parceiros imaginários num teatro na gaiola, dentro da própria ilusão, adiando no tempo perdido infindável os propósitos fundamentais, postergando frentes, os sonhos na inércia, largando a dignidade imutável nas sarjetas, enganando no espelho que amanhã, num suspiro, arruma e melhora esse restinho esticado nas cordas, nas prorrogações, nas falácias das estendidas insanas, que se arrastam virando anos podres de sangue suado sugado, e ao retirar a trava nas pálpebras, num susto, bate forte na constatação,
no tempo evaporado, num crime de recursos vitais despejados do capital não devolvido e do vigor injetados com suor na relação de pó ilusória, numa esperança afundada na mais alta e fria e sádica crueldade, onde os apegos rasgam presentes preciosos das vidas, nos altares nojentos num futuro de nevoeiros não tocados, num falso retorno inexistente de mentiras criadas, pelo seu desespero de controle frágil, insensato, se agarrar para sufocar o vazio em pânico calado, sem rumo da fuga irracional, de olhar para falhas não encaradas do escuro próprio num quarto, concorrentes nos medos covardes, de encarar sua essência inabalável, ferida nas entranhas. O rastro na destruição agrava fundando campos caóticos, cravando as unhas num grau imperdoável, quando o vício da toxicidade mergulha, fundando furos cravando viciados no drama, na veia do cracudo emocional, na falha. Crônica profunda das hordas de gado humano de frouxos achando e se desesperando, quando águas limpas param de causar enjoos, a falta e tédio calado da paz apavora e corrói, assustando pelas memórias velhas, jogadas da rotina instável na rocha da relação em paz madura, que assusta quem andava apanhando na montanha-russa, de lixos doentios, cobrando intensidades histerias, gritos nojentos, nas métricas do amor falsificado e medido por ofensas na rua, términos loucos, choros, ciúmes, paranoias escabrosas e conciliações cegas, falsas, teatrais, como medidores das validações sujas, sem brigas, adoecem e estranham no tédio, sentindo sumir conexões na armadilha sádica do disparo, rápido dopamínico nas veias de adrenalina tóxica barata, no veneno, na briga infundada, porque o caos escraviza e puxa, mas derruba fundações, enferrujando ferros da armadura forjada, roendo na ferrugem. Exaustões pesadas, sem empilhar um tijolo forjado, sequer só restando cinzas inúteis nas valas, onde restos de dignidades apodrecem. No desgaste ininterrupto, nas neuroses baratas. A percepção na quebra expõe o rejeitar absurdo inconsciente, batendo a porta, empurrando para longe nas ruas quem entregava sem amarrar, sem pesos, sem facas no seu calcanhar, cobrando e moendo exigências de sangramentos no seu lombo, nas falácias exigindo dores, no processo da paz estendida sem leilão. Os repelindo no choque da falta de traquejo de condução pura nos eixos, onde nojo assusta do seu vício, programado por cravos de chicotadas, aceitando puramente pancadas em punições velhas, cegas, fugindo do terror de receber sem pagamentos e pedágios da tortura frouxa, não decifrando no sistema paralisado, nas engrenagens operantes travadas, sem a familiaridade rasteira e suja que mutila, aceitando punhaladas como lares abraçados conhecidos da tortura, do que quebra e do masoquismo de quem deita e sangra agarrado num caco pontiagudo na veia por comodismo asqueroso, preferindo dilaceração do familiar do que o assombro gelado, libertador não habituado do ar puro, na cura forjada, longe de gaiolas nojentas e medíocres, da dependência covarde do lixo nojento implorado todos os dias, nas fugas imaturas, infindáveis, calado cego, com fúria calada. E no fim, a saída na linha exige lucidez e martelada nas frentes, quebrando ciclos, não inventando na romantização das falhas e das merdas toleradas, cortando mentiras de desculpas fracas, rasgando defesas da validação. O ciúme cego e paralisante é demente, não prova intensidades. Na relação doente, a saúde no teto, nas linhas mentais inabaladas, impera soberana, não cobrando impostos e pesos em custos pesados da mente. Pare com a mendicância caçando frentes no horizonte, caçando quem e o que nas soluções, nas mudadas rastejantes cobradas, choramingando valores e atenções devidas, olhando para o retrovisor no espelho, onde a mira foca,
pois carências choradas e demandadas são falhas suas não investidas nas frentes consigo, resgatando do poço tático no conceito bélico imperioso, não dobrando os joelhos da autoafirmação erguida, ereta, intocável e pesada nos pregos de sustentação. Eu sou forjado em aço firme de limites inflexíveis, exigindo do próprio caráter a resistência blindada, no que recuso negociar e engulo em sapos, em faltas, tolerando as chantagens das perdas em pé perante dores. As saídas no racha de quebra não é fracasso, choro, falência, é purgação. Bênção intocada e não vista nas névoas, até ficar de fato forjado sozinho, intocado pelas avaliações e falsidades e palmas de plateias sugadoras, se levantando na energia máxima, brutal, inquebrantável, blindado de dentro. Raciocínios pesados dissecam que metas na terra, focando e clamando laços e união, não importam no rumo como busca caçada desesperada, mas reações nos cumes forjados, quando os alinhamentos nas fundações morais blindadas de ferro bruto operam, a vida das aprovações paralisantes derrete na blindagem máxima, nada que encosta do teto exterior, abala balançando ventos solares na cara, batendo pilares fortes, o que aporta na fronteira, enche canais, não tapa buracos covardes forjados na inércia, partidas sangram em arranhões fáceis, não racha fundações na base, porque a obra segue nas fortalezas inquebráveis, indestrutíveis rotinas diárias, na integridade da parte não rachada, operante como frentes invictas de exércitos blindados. Jung estipulou o self e centro atômico do caráter identitário, fundo intocável, cravado, ancorado, sem amarras, nas frentes de chuvas revoltas, nos picos das exigências nas opiniões, operando de controles absolutos impenetráveis, frentes imunes aos socorros aplausos, cobrados e carências extirpando de frente para sempre, fraquezas e dependências, no ancoramento nas esferas oceânicas próprias de poder, forjando as construções futuras indestrutíveis, desamarradas na clareza brutal, não chafurdando nas valas sujas, no pavor escravo perante o cão do abandono, erigindo de muros altos puros de laços sólidos, união entre colunas eretas, forjadas, plenas, impávidas, completas por si sós, independentemente do barulho alheio, não importa o tamanho da escuridão do medo infantil. Calado. E isso na subida arde, escaldando na forja congelante porque sangra lágrimas, no vício doentio pedindo regressos aos corações covardes, nas zonas falhas de costume, dos ácidos de dignidades, em cacos corroídos, mas nos aguentar de madrugadas, suportando as tormentas nos picos gelados, no corte das fugas patéticas, recriando brigas falsas, mantendo paz calada pesada, cortando velhos hábitos amarrados, quebra cadeados, rasga códigos frouxos, martelando novas linhas nos trilhos, nas vias, reprogramando fogo no pulso de aço nas marcas, escrevendo rotas das cicatrizes duras, rasgando o cego engano em conformidades estoicas e aceitando pancadas na lida, percebendo quem corre nos cantos sem suporte ou honra, nas alturas forjadas para o combate nos fardos das voltas, com o mesmo respeito alinhado que demanda no fogo implacável, sem descer graus no altar do desespero de onde não rebaixa. E o momento cruel de encarar num olhar rasgado, admitindo nas quebras que a falha não condena, mas não flui sem propósito, sem alinhamentos respeitosos, e não vacilar o soltar solavancos e passos, largando sem luto falho do recuo moral tático cirúrgico do mestre, e homem na parada exata do não rastejar, esmolando na lida da porta batendo, cortando com atitudes inegociáveis de amor, do pilar das regras e lealdades, por onde convicções de alto amor esmagam as frouxidões fáceis nas presenças, onde as friezas falhas de covardes fogem,
fazer o checkmate e retirar impávido elegâncias de forças no ponto de manter as máscaras de si, esfarelando nas concessões nojentas da honra perante o erro do rastejo. Fique firme, levante a cabeça, comente honra, rasgando defesas, se provou o aço de abandonar concessões frouxas por lealdades extremas, de ser forjado, blindando correntes nas quedas de isolamento, aprendendo na carne como forjar templos sagrados, na resiliência maciça que cala ruídos sem volta na lama, sem ceder por pressões de carências rasas de um abraço frágil. No desabar e estilhaços, as bases cravam uma nova rota forjando a eternidade blindada. Na percepção profunda na lealdade e romances na mente da sua passagem, não focar com o outro, nos laços não sendo promessas, o amor imbatível e brutal não, e friso com violência, a verdade que rasga na orelha a sua vida e lenda estúpida corrompida, não reside e habita nas histórias ou mulheres, e não existe esse papo sujo de contos passionais de encontrar amor na rua no bar do fim de semana. O romance, o pacto e fogo incandescente das existências não esbarra e falha em outro polo, habita apenas unicamente no próprio sangue, no trilho íngreme de expansão irrefreável do domínio da cabeça, das forjas intelectuais maciças, a sua única deusa intocável, inegociável na mente do combate imperioso, que sela o caixão do homem submisso, que enterra traições próprias, nos desejos paralisantes, rastejantes, nojentos, para caber de joelhos no caixote pequeno e podre, nos sapatos e lixos, que as exigências sem futuro cobraram na falsa luz cobrada no escuro, com ameaças e chantagens na humilhação tolerada, calada num quarto trancado, nos seus pensamentos sem saída, cravada onde os heróis não choram calados, mas rompem as grades de vez. As mentiras choradas e lamentadas pelos cantos como mortes terríveis que doem os abandonos das frentes rasgadas no universo prático, rasgam na faca fria e pura as feridas da cirurgia nas ervas e amarras que sufocavam, prendendo, arrastando você nas lamas, afogando potências retidas nas carências estúpidas, não aceitas, que sangram ardendo nas camas vazias, nas madrugadas solitárias, onde choro entala a garganta, doendo ausências e espaços físicos ocupados, das dores pesadas, latejantes, cegas, mas no prisma brutal e tático, virando a cabeça, rasgando o falso medo. A agonia cortante queima o veneno, agindo de antisséptico no corte, curando infecções, que cravavam perdições, não lutos. O fogo desapegado varre clarões impiedosos, varrendo no olhar. A fumaça devolvendo na escuridão focos límpidos, almas inabaladas nos arames, desfeitos nos pulmões, na respiração que não morre, estancada invisível, não se amarrando em pesos inúteis, sem propósitos, sem sentido, sem retornos, nas perdas absolutas, sem ganhos, apenas sugando energias pesadas nos ciclos adoecidos, rasgando o abeito no deserto de onde se consolida o verdadeiro homem de ferro, no embate absoluto, sem medo calado e cego chorando, as esmolas, sem retorno na vida estagnada, corrompida por medos paralisantes, no subsolo das atitudes, onde chora quem recusa lutar com garras de leão indomável no fronte das batalhas caladas, de frentes irremovíveis puras. Destrinche engolindo as compreensões que covardes rasos não tocam e nem encostam no lixo, onde ficar fisicamente no escuro sem eco e multidões não habita vácuos, no poço sem esperanças. Isolamento neutro, estático físico, difere do pavor da vala existencial, de estar e conviver ferido, na falta dos fins de rotas, curando nos remendos as forjas na masmorra elevada, não aos lixos dos castigos, mas aos topos fortificados, quartéis impenetráveis, limpando poluições modernas sonoras, fúteis, abrindo os canais para se achar no rumo das direções masculinas.
No estado mítico, se cessa a humilhação, as perseguições correndo mendigos sedentos, buscando aceitações. As lidas não rastejam balanceadas, cravadas, pois nada de pernas de ninguém no universo suplanta a valiosa carga rica de manutenção nas trincheiras e tranquilidades forjadas. Não esmaga a cabeça no chão, perdendo e anulando identidades numa lida, onde a missão do chão cravado no ferro impõe habilidades de descobrir as lidas altas, não existindo pedintes na terra que sobem. E nas trilhas subidas, marchas se somam ladeando as forças, mas nos recuos rotas não alteram a velocidade inabalada das marchas, sem quedas chorosas, orgulhos de egos de papéis baratos, mas numa lida onde domínios controlam no braço, de forma fria no campo impiedoso, frentes inquebráveis, indestrutíveis, rotinas diárias blindadas nas falhas, nos resgates profundos de propósitos, sem lamento, inútil, no peito cravado a espadas contra medos fracos, no jogo das emoções falsificadas e corrompidas, sem rumo na lama frouxa, na escuridão profunda cega do covarde mendigo, suplicando não morrer, asfixiado nos apegos rasos nos ciclos doentios, para estancar essa sangria no peito nas atitudes diárias sem piedade. As diretrizes focam que valores inabalados e alianças unidas soltam os apertos amarrados no pescoço, abrindo permissões não retentoras. Lida de estoicos não esteriza injetando as loucuras falsificadas, onde o celular dita humores e dores do dia, que corrói e mata as linhas caladas das falhas, não berrando em públicos espetáculos rasteiros, exigindo sacrifícios descabidos, asfixiantes, cobrando anulações, castrando trilhas que cobrem propósitos masculinos, não doendo nas facas retidas o choro do machucado, e agonia latejante da ferida imunda, apodrecida nos cortes do apego raso, na carência pesada, cobrando na fantasia que arrasta. Resistências fúteis, nojentas e irracionais, nas frentes irreais dos absurdos da fraqueza. Não aceita não, domada, calada, paralisada, agindo contra lógicas frias das ações cortantes que livram almas da forja não esmorecida, calada em prisões, sem correntes visíveis, matando a lida de leões engaiolados frouxos, se vendendo por migalhas não devolvidas e humilhantes na terra, de onde se consolida a paz no jogo da vida, com estoicismo bruto aplicado, não das promessas e choros lamentáveis, sem propósitos, blindados, com os tetos e cortinas caídos no asfalto e ilusões varridas no canhão, qual rota foca onde as saídas exigem. Ajoelhar esmagado nas amarras e coleiras puxadas, rastejando esmolas das rejeições de covardes chorões, lamentando perdas irreais ou assumindo o açoite audaz, marchando cravando frentes no alto, cruzando mares estoicos de blindagem inquebrável, parando de pedir as favas e favores frouxos, onde o plantio firme interno da honra racha a matriz submissa das atitudes antigas. Se a fúria e o choque das lâminas esmagou o estômago batendo a martelada firme, exijo nos comandos de sangue a cravada letal. Comande na seção fúria e digite gravado: eu escolho a minha paz acima do medo. O âncora no aviso não para lida de números inúteis, mas de recados pesados nos céus do cérebro, nos gatilhos imunes, lembrando-nos vacilos e medos dos suspiros sujos cortantes à regra nova de fogo, na parede impenetrável das defesas maciças e indestrutíveis de onde não recua. Se não integra os muros da forja, as bases inscreva nas fileiras. Batendo na base, não perca as proteções, porque o canal estoico cru aniquila, não acarinha cabeças com afagos frouxos no asfalto fofinho. Desmoronamos ídolos falsos, expomos cortes nas frentes onde não suportam fardos, e a reconstrução pesada entra e ajeita, não como distração frouxa de fracos, para encher horas perdidas mortas da tarde fútil de meninos viciados do celular, e não como terapia fraca com massagens covardes no sofá, choramingando traumas,
Desperte, levante, saia das filas abatidas. Se assimila frentes rudes, a psique na mira, atirando e estilhaçando lentes encardidas, fique cravado em fileiras. A saída é fúria nos avisos. As frentes nas condenações imutáveis das visões claras, cegas e curadas, e incapacitadas nas correntes de recuo, porque desculpas frouxas, sem saber, falharam. Agora, engrenagens da lida suja aparecem à luz dos clarões, sem refúgios para a ignorância das fugas, porque de onde não há frentes recuos, suicidam na própria fogueira calada, cravada e estúpida de retroceder ao abismo raso. Batalhamos nas frentes pesadas do estoico cru, nas miras no alvo a seguir, de onde forjas inabaláveis na base ocorrem e focam blindadas, a porta trancada de dentro, onde reside firme intocável absoluta no sangue e disciplina, a fortaleza inexpugnável das fronteiras maciças, blindadas em guerra total, com foco puro da sua mente, imutável e serena nos topos inatingíveis, sem ruído alheio a corromper a lida diária da vitória cravada.